Eu estive pensando, antes de falar sobre capitalização que eu tinha postado, eu estive pensando sobre essa paralisação dos professores que ocorreu a nível nacional com relação à reforma da Previdência. E eu acho que a gente tem que fazer algumas ponderações. Eu tenho a maior admiração pelos professores e acho que algumas categorias sim têm que ser tratadas de forma diferenciada com relação ao momento de se aposentar mais cedo. E a grande discussão é que a proposta da emenda à Constituição na reforma da Previdência aumenta a idade dos professores e coloca homens e mulheres no mesmo patamar, mesma idade, e aumenta o tempo de contribuição de 25 para 30 anos, idade 60. Eu acho que hoje no Brasil o que falta é cultura. Eu lembro que minha mãe foi professora, minha mãe é professora, eu a considero como professora, e eu tenho uma memória olfativa da minha mãe fazendo provas no mimeógrafo, aquele cheiro que não dá para esquecer, e o carinho com que ela fazia isso, e como os professores eram valorizados na década de 60, 70, 80. Todo pai queria que a mãe fosse normalista, e minha mãe fez parte desse seleto quadro das normalistas. Infelizmente, hoje, guardadas as devidas proporções, temos professores ótimos, mas temos muitos professores que têm o magistério como subemprego. Me perdoem os professores que não são assim, eu tenho maior admiração. Minha mãe falava que o papel do professor era tirar o aluno da cegueira, porque quando você aprende a ler e escrever, você se abre para o mundo, você deixa sai, os seus olhos se abrem, né? Os livros te levam para qualquer lugar. E eu me lembro quando eu era a primeira vez que eu cheguei em casa e eu li uma frase para minha mãe, que eu estava aprendendo a ler, minha mãe se emocionou muito com isso. Hoje os professores não são vistos dessa forma. E é muito ruim, porque os professores são mal qualificados, os alunos não têm educação, porque a educação vem de casa. E isso dificulta muito um professor dentro da sala de aula. Aqui no Mato Grosso do Sul, o maior número de segurados, de servidores da Previdência que aposentam por invalidez, por problemas mentais, são os professores. Isso é muito ruim. Então, aqui é uma opinião pessoal. Eu acho que os professores não têm que lutar por conta da Previdência para aposentar mais cedo. Lógico, eles têm que ter um tratamento diferenciado, porque não é fácil cuidar de uma sala com 20, 30 alunos. Mas eu acho que a luta maior é por uma reforma na educação, pela qualificação dos professores, pelo preparo psicológico dos professores para enfrentar isso e mais, pela educação dos próprios pais, porque os alunos hoje não têm o respeito e educação que tinham antigamente. Na minha época, nós tínhamos medo dos professores, medo e muito respeito pelos professores. Então, a educação vem de casa e não tem vindo de casa. E não é só nas famílias de baixa renda, porque não podemos nivelar todos por baixo. Então, nas famílias de baixa renda, as crianças muitas vezes não têm educação porque os pais só dão o que têm. Ninguém dá mais do que tem. Mas tem muitos pais de baixa renda que têm educação e uma vida digna e ensinam seus filhos a serem bons cidadãos. Mas nas famílias de classe média alta, hoje nós vimos uma mudança de comportamento onde os pais terceirizam a educação e colocam seus filhos na frente de computador e não dão atenção devida, não falam não, enchem os filhos de presentes, de brinquedos, e os filhos não têm educação. Então, o muito obrigada, o respeito, o com licença, a empatia tem que ser ensinada em casa, para que o aluno seja um bom aluno e o professor tenha condições de dar aula. Então, mais do que mexer com a previdência dos professores, mais do que lutar e paralisar por conta da reforma da previdência, eu acho que deveria haver uma paralisação nacional para que houvesse uma reforma educacional, porque só com a educação que o Brasil vai começar a mudar. E nós não temos. Agora, será que é interessante educar a população? É interessante um povo que saiba votar? Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. Quanto à reforma, todo mundo vai ter que perder um pouquinho. Algumas categorias, como eu disse, elas necessitam parar antes. Mas elas têm que parar e têm que aposentar com saúde. Não adianta eu me aposentar com 25 anos de contribuição como professora, mas com problemas mentais irreversíveis. Então, ele tem que se aposentar mais cedo, mas ele tem que se aposentar física e mentalmente saudável para poder curtir a aposentadoria, o merecido descanso e fazer outras coisas na vida, mas com saúde. Não num leito de hospital, não num hospital psiquiátrico, nem tomando remédios controlados sem parar.
porque a profissão dele causou isso. Isso eu digo mesmo para os policiais, civis, militares, para os agentes penitenciários, para todas as categorias. É só uma reflexão, tá? Um abraço.